Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz e esse é o canal Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Então eu quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva e toque o sininho, porque fazendo assim você será notificado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo e também você estará fortalecendo o meu canal. Então não deixe para depois, faça agora. Se inscreve aí, deixa o like e toca o sininho, porque senão vocês vão esquecer. Eu tenho certeza que se deixar para depois eles vão esquecer. Bom, vamos lá. Vamos estudar hoje a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pois bem, Jesus está contando uma parábola, e ela vem logo na sequência da parábola do juiz iníquo. Ambas estão falando de oração. O nosso Deus, ele não é como o juiz iníquo que vai responder à oração por causa da importunação. Até porque ele próprio diz, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o seguinte: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o prazer que o nosso Deus tem é que nós clamamos a Ele, que nós oramos a Ele para que Ele, assim, possa nos responder. Na parábola do juiz iníquo, é uma pessoa que está incomodando o juiz. E ele diz: bom, para não ficar sendo incomodado, eu vou responder logo a questão dessa pessoa que está me incomodando. O nosso Deus não é assim. Ele nunca vai se sentir incomodado por qualquer pessoa que o procure. E nessa parábola, Jesus mostra para quem serviria esses ensinamentos. Para alguns que confiavam em si mesmo, ou seja, Jesus está direcionando para um público-alvo, para aqueles que se julgam autoconfiantes, que confiam em si muito mais do que no próprio Deus, para aquelas pessoas que se dizem que se garantem, aquelas pessoas que se gabam. Nós devemos confiar no Senhor. Eram pessoas que se consideravam justas, como diz o texto, e desprezavam os outros. Quando a Bíblia fala nesse texto que elas se consideravam justas, não quer dizer que eram pessoas honestas, não é isso. Eram pessoas que se consideravam quitadas, pessoas que se consideravam justificadas. Tipo assim: eu não tenho pecado, está tudo bem comigo, eu estou justificado, eu estou tão quite que não tenho pecado algum. Então é para esse tipo de pessoa que Jesus está contando essa parábola. É para essas pessoas que Jesus conta essa parábola. A parábola do fariseu e do publicano. É a história de 2 homens, 2 orações e 2 resultados. Veja que os 2 foram ao mesmo templo e na mesma hora e com o mesmo propósito. Qual? De orar. Só que o resultado, porém, foi diferente. E nessa parábola, nós vamos ver aqui 2 personagens
e duas atitudes. Primeiro, vamos falar do fariseu. Hoje nós chamamos todo mundo de fariseu, não é verdade? Sai para lá, sou fariseu. Inclusive, saiu até uma canção que deu até o que falar, que se chama Evangelho de Fariseus. Mas, afinal de contas, quem eram os fariseus? Os fariseus consistiam em um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Eles eram rigorosos na lei. E seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu esses representantes desse grupo pela sua religiosidade. E agora, quem era o publicano? Publicano eram aqueles que exerciam a função de cobrar os impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eles eram desprezados pelos demais judeus. E especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Perceba o contraste desses dois personagens. Jesus está usando um aqui, que é aquele exímio cumpridor da lei, é aquele homem que é Caxias, rigoroso e legalista. E o outro? O outro é o desprezado, é o considerado traidor e corrupto. E são esses dois personagens que são objetos da parábola de Jesus. As duas orações. O fariseu, se é que nós podemos dizer que ele orou, né? Mas, enfim, o fariseu, ele realmente, irmão, ele não orou. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele não orou, ele apenas tocou trombetas. Ele aplaudiu a si mesmo. Ele quis mostrar para Deus o quanto ele era bom. Ele quis mostrar para Deus o que ele fazia, como se Deus não soubesse. Parecia que ele achava que Deus não sabia do que ele fazia. Então ali ele se autoproclamou, ele quis aparecer, mostrando para Deus tudo que ele fazia. Infelizmente, há muitas pessoas que fazem esse tipo de oração. Se é, novamente digo, que podemos chamar isso de oração. Pessoas que chegam até Deus com uma arrogância. Eu sou uma pessoa que Deus responde todas as minhas orações. Quando eu oro, o céu se inclina para mim, os anjos aparecem. Quando eu oro, as pessoas são curadas. Eu vou para a igreja, tomo a ceia, dou o dízimo, ou seja, a pessoa começa a se gabar, a pessoa que começa a tocar trombetas das coisas que ele faz. O fariseu, diz o texto, que orava de si para si mesmo. Ele não falava com Deus, embora achasse que estivesse falando. É impossível, irmãos, orar sem primeiro se humilhar diante de Deus. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Não dá para chegar até Deus com essas pseudo-orações tipo eu determino, eu mando, eu declaro. Quem determina, quem tem a última palavra, quem é o sim e o amém, é o Senhor Jesus. O Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Em sua oração, em momento algum, o fariseu confessou seus pecados e muito menos mostrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Era como se ele dissesse: ah, Deus, quem seria o Senhor se não fosse eu? O que seria da sua igreja se não fosse eu? Irmãos, se não clamarmos, as pedras clamarão. Se não fizermos, outros farão. Se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus.
Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, parte A. Aqui, o Mardoqueu, ele está falando para Esther: olha, Esther, o nosso povo está passando por uma ameaça de morte. Então é necessário que você vá diante do rei e declare isso. Mas se você, por algum motivo, não declarar para o rei o que está por vir sobre o nosso povo, olha, Deus vai livrar o povo. O socorro vai vir de outro lado. Agora, Deus não depende só de você, Ele espera de você, mas depender não. Então, irmãos, que isso fique bem claro para nós. Deus espera de cada um de nós, mas não depende de nós. E aquele fariseu achava que Deus dependia dele para ser Deus. Quem há também entre vós que feche as portas e por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Aqui Deus está dizendo para o povo judeu: olha, essas ofertas que vocês estão trazendo para mim de qualquer maneira, animal com problema, animal com defeito, eu não quero mais isso não. Se vocês estão achando muito pesado me servir, trazer oferta para mim, não tem problema. Tem muitos gentios que meu nome será honrado. Tem muitos gentios que me honram com as suas ofertas, com a sua dedicação. E glória a Deus que esses gentios somos nós, irmãos. Que nós honramos e adoramos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Deus não precisa de mim e nem de você para ele ser Deus. Ele é Deus soberano. Ele é autoexistente. Ele existe desde sempre. Ele é eterno. Portanto, nós é que dependemos do Senhor. O fariseu, ele focava em se comparar com as outras pessoas, mas ele não fazia no sentido positivo, como, por exemplo, se comparando a homens íntegros. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto e um adúltero. Ele se nivelava por baixo. Quando ele viu o publicano orando, também o incluiu em sua lista de desprezados. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Eu jejuo, eu sou um bom fariseu e faço mais do que a lei manda. E o publicano? O que o publicano fazia? Então vejamos que lição que Jesus nos ensina nessa parábola do fariseu e do publicano. O publicano ele ficou à distância, porque ele não tinha nem coragem de chegar perto. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto. Os fariseus, conforme Jesus falava em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 6. Então, o publicano, ele apenas desejava desesperadamente uma coisa: o perdão de Deus. Ele batia no peito e pedia: me perdoe, Senhor. O peso e a vergonha de seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. E como pobre pecador que nós somos,
quando sentimos o peso do nosso pecado diante de um Deus tão santo como o nosso, nós não conseguimos nem ao menos olhar para cima, porque olhar para cima nos deixa constrangido. Então olhamos para baixo e falamos: como vou olhar para um Deus tão santo como o Senhor? Como eu vou olhar para o céu? A palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e o convencido de seus pecados. Ele estava ali quebrantado diante do Senhor. Era um publicano, considerado um desprezado, mas ele estava ali completamente quebrantado. Ele, o publicano, ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ele fez a mesma oração que Davi quando este pecou com Batseba. Quando um homem pecador quebrantado chega diante de Deus, ele não chega determinando, ele não chega falando: olha, Senhor, eu determino, eu me revolto, eu não me conformo. Isso daí, irmãos, é uma oração fajuta, de uma teologia fraca. A teologia de oração do Mestre Jesus é: Senhor, tem misericórdia de mim. É bater no peito e dizer: compadece de mim por sua misericórdia. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. É uma pessoa que chega diante de Deus, sabedora de sua condição. Embora nós sejamos filhos de Deus, nós somos pobres pecadores. Talvez você se pergunte: eu aceitei a Cristo, eu continuo sendo pecador? Sim. Quanto à justificação, temos plena quitação pela cruz de Cristo Jesus. Quanto à santificação, é um processo. A cada dia nós nos tornamos mais santos. Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. A santificação, ela é inicial quando somos chamados de santos. Ela é processual, ou seja, à medida que passa o tempo, nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. E ela é final. E quando será o final da nossa santificação? Quando então o nosso corpo será transformado. E isso é chamado de glorificação. Aí sim, meus irmãos, o pecado será extinto da nossa vida. O crente é pecador e o ímpio também é pecador. Mas qual a diferença? A diferença é que o crente tem o remédio contra o pecado. E que remédio é esse? É o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus que nos dá a diferença, que faz a diferença entre nós e o ímpio. Nós não temos diferenças essenciais entre salvos e perdidos. Somos todos pecadores, nascemos todos do pecado. A única diferença do crente é que ele foi lavado e remido no sangue de Jesus. A diferença não está em mim, não está em você. A diferença, ela não está em nós. Por quê? Ela está em Jesus. Porque se eu achar que a diferença está em mim, eu sou um fariseu. Se eu achar que eu sou justo por mim mesmo, é porque eu guardo a lei e faço as coisas, então eu sou um fariseu dessa parábola. Se eu achar que eu sou justo, que a diferença está em mim, porque eu sou professor de escola dominical, porque eu sou um pregador da palavra, porque eu sou um pastor, porque eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, porque eu não falto culto, então eu serei o fariseu dessa parábola. E quais são os dois resultados? A oração do fariseu não foi respondida, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A oração do publicano foi ouvida e respondida. Por quê? Porque ele se achegou a Deus humilhado. Por isso Jesus falou:
esse homem desceu justificado. O publicano recebeu a resposta da sua oração. Ele pedia para ser perdoado e foi perdoado. Porque ninguém se achega até o Senhor verdadeiramente de coração arrependido que não seja perdoado pelo próprio Deus. As lições de Jesus nessa parábola são importantes e devemos levá-la para a nossa vida. E qual é a lição que Jesus nos deixou aqui nessa parábola? Ao chegar até Deus, entenda que você é um pobre pecador que precisa da misericórdia de Deus e que Ele é o soberano, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você está falando com seu Pai? Sim, mas ao mesmo tempo você está falando com Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa parábola, a necessidade de reconhecermos os nossos pecados. Porque se nós não reconhecermos os nossos pecados, é mais grave do que o próprio pecado. Por quê? Se você não reconhece os seus pecados, como que você vai se arrepender? E se você não se arrepender, não haverá misericórdia de Deus na sua vida. É simples assim. Para o pecado, há perdão. Mas se não houver arrependimento, não há como isso acontecer. Quando alguém não reconhece os seus próprios pecados, nós podemos até mesmo desconfiar até da sua regeneração e do seu encontro verdadeiro com Cristo. Quem se encontra com Cristo não consegue, irmãos, ocultar os seus pecados. Segunda lição, não há como impressionar Deus. O fariseu disse tantas qualidades de si que parecia que ele tentava impressionar o Senhor. Nós nunca iremos impressionar o Senhor. Nós iremos correr, e o máximo que conseguiremos é ser um servo inútil. Ninguém consegue impressionar Deus, porque Ele conhece tudo de antemão, até mesmo o que ainda vai acontecer. Terceira lição que nós aprendemos com essa parábola, a diferença entre religião e evangelho. A religião exalta as regras e as tradições. O evangelho exalta o coração quebrantado e contrito. A religião acha que Deus nos aceita pelos nossos esforços. O evangelho entende que Deus nos aceita pelo que Jesus fez. A religião atua segundo o princípio: obedeço, logo sou aceito por Deus. O evangelho funciona segundo o princípio: sou aceito por Deus, logo obedeço. Nós não temos obras para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso nós temos obras. Na religião se obedece por medo. No evangelho, a motivação é a gratidão. Na religião você dá o dízimo porque é uma regra. Medo do devorador, medo do pastor, medo de perder o seu cargo, medo do seu nome não estar no hall de membros, medo de ser visto por outras pessoas, medo do seu nome não estar no quadro dos dizimistas. Isso é regra, isso é religião. O Evangelho mostra a gratidão daqueles que dão até mesmo propriedades para a obra do Senhor e que não quer ficar se mostrando. Aprenda uma coisa: quando você for fazer alguma coisa para Deus, o seu desejo deve ser maior do que a sua obrigação. Então você tem que ter maior desejo do que aquilo que você se acha obrigado a fazer para o Senhor. A pessoa que não atravessa o sinal vermelho, por que ela não atravessa o sinal vermelho? Ah, porque eu vou tomar multa? Vai doer no meu bolso? Não. Isso é coisa de princípios. Eu não atravesso o sinal vermelho porque é proibido atravessar. Não é questão se eu vou tomar multa ou não, se vai doer no meu bolso ou não. É princípios que eu devo obedecer. Então veja, enquanto o legalista é obrigado a obedecer, por quê? Porque vai doer no seu bolso porque é uma multa. O cristão, ele se apressa a obedecer motivado pelo desejo de agradar a Deus.
A conclusão que nós tiramos dessa parábola do fariseu e do publicano. Em Cristo, nós descobrimos que somos aceitos pela graça, e não apenas apesar das nossas falhas, mas porque estamos dispostos a admiti-las. O Evangelho diz que somos tão falhos que Jesus precisou morrer por nós. E dessa forma, não podemos nos sentir superiores a ninguém, irmãos. Nós somos iguais a todo mundo. Jesus teve que morrer por nós para que nós pudéssemos ser alcançados pela sua graça. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. E ao mesmo tempo, nós somos tomados por uma confiança imensa, enorme, ao saber que Cristo deu a vida por nós. Assim sendo, sabemos que não somos ninguém, mas ao mesmo tempo que sabemos que não somos, que reconhecemos que não somos ninguém, sabemos também que somos filhos de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado e te espero na próxima, isso é, se a trombeta não soar. Até lá.